Graças e paz abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. 1 Coríntios 5, abençoados. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, verso 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois, sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pai amado, Pai querido, te louvo e te agradeço por tudo e por todas as coisas. Pai amado, Pai querido, obrigada por essa palavra. Que Cristo foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Obrigada por esse entendimento espiritual que o Senhor nos deu. Eu venho aqui, Pai, falar da Tua palavra e que o Senhor revele a Tua palavra aos meus irmãos que vão ouvir esta ministração. Revele, pois só o Senhor tem o poder. O poder está com o Senhor. Mas se o Senhor quiser passar esse poder de revelação para os meus irmãos, o Senhor é poderoso para fazer segundo a sua vontade. E eu entendo isso, que o Senhor tem uma vontade perfeita e agradável para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra não volte vazia e os meus irmãos consigam entender o que esta filha sua vai falar. Em nome de Jesus, amém. Então, abençoados, Cristo, um ministério em graça, ele não se ajunta para comer Páscoa judaica, amém? Nós não nos ajuntamos na igreja, preste muita atenção. Nós em graça não nos ajuntamos na igreja para comer ou beber. Não nos ajuntamos. Então, 1 Coríntios 5 vai falar de um irmão imoral que abusou da mulher de seu pai. Lá no verso, esse é o contexto de 1 Coríntios 5. Lá no verso 7, Paulo vai dizer: lançai fora o fermento velho. O que é o fermento velho? Não é só um irmão imoral dentro da igreja. Amém, abençoado? O fermento velho é toda a obra judaica, não é? Anunciada, um evangelho da velha aliança anunciado para os judeus. Então, fermento velho, espiritualmente falando, é toda obra anunciada para os judeus. Os judeus tinham que fazer tais coisas. Nós não temos que fazer para ser. Nós somos eleitos e predestinados por Deus. Nós somos comprados por Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós não fazemos, nós somos santificados em Cristo Jesus. Hebreus 10:10. Então nós não fazemos para ser. Nós, os gentios, não fazemos para ser. Nós já somos, nascemos debaixo de uma nova aliança. Então deixai o fermento velho. Deixai o fermento velho. Foi o que Paulo disse, 1 Coríntios 5, verso 7, lançai fora, ou seja, deixai, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, para que sejais um novo ser em Cristo Jesus, assumindo a nossa posição em Cristo. Eu estou santo, eu estou eleito diante de Deus. Por quê? Por Santa Ceia? Não. Por Jesus Cristo. É o que diz a palavra. Então Paulo diz: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Encontramos povos gentios fazendo sacrifício, guardando Semana Santa. Essa semana nós não comemos carne. Esta semana nós entregamos a Deus um jejum.
Nós entregamos a Deus um sacrifício. Mas Deus não quer mais sacrifício na nova aliança abençoada. Deus não quer jejum. Deus não quer subidas em monte. Oséias 6,6. Deus não quer sacrifício na nova aliança da nossa parte. E isto não agrada a Deus. Mas alguns ignorantes ainda fazem esse tipo de coisa. Por quê? Por não ter conhecimento e revelação da verdade. Então, Paulo ele tem uma frase que ele disse: aprove a Deus. Olha lá. Deixa eu arrumar aqui. 1 Coríntios 2,5. Voltando aqui, olha, umas páginas. Uma página só atrás, ó. 1 Coríntios 2, verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, a nossa fé, ela não pode estar baseada em coisas terrenas, em coisas comestíveis. Coisas terrenas. Eu estou tomando um suco, então eu estou comendo Páscoa judaica abençoada. É o que você está fazendo. É o que os cristãos de hoje fazem. Eu estou comendo pão. Não, o pão vivo que caiu do céu é Jesus Cristo abençoado. É a sua palavra. Então, não é comer e beber dentro da igreja que nos faz ser santos. Eu estou comendo pão, que é dia de celebração, é Santa Ceia. Isso não existe. Isso não é obra nova. Isto é fermento velho. Paulo diz: lançai o fermento velho. Santa Ceia não existe. Há pessoas que vão dizer: mas eles não acreditam. Falando de nós, em graça. Então, há um povo de Deus, há evangélicos, há um povo católico. Tudo começou do catolicismo. Tudo começou, essas obras infrutíferas dentro da igreja começou com o catolicismo. E a igreja evangélica trouxe essas, vou dizer, abençoado, heresias para dentro da igreja. Dizer que você comer um pão e tomar um suco de uva dentro da igreja, dizer que você é santificado por essas coisas, dizer que você é salvo por essas coisas, chega a ser heresia, chega a ser blasfêmia contra o evangelho de Cristo. Porque Paulo ele disse: lançai fora este fermento velho, Santa Ceia. Mas eles não acreditam, dizendo de nós. Alô? Gentil abençoado, fazendo esse tipo de obra para ser, enquanto nós já fomos. Não, nós temos que falar. Amém? É impossível receber a graça de Deus e não falar sobre tais coisas. É impossível nós não falarmos. Então, Paulo ele disse, 1 Coríntios, para a gente sair aqui, 1 Coríntios 5, verso 7. Essa é a instrução para a igreja. Se os pastores não pregarem isto, não estão pregando o evangelho. Se os pastores não pregarem, não estão pregando o evangelho de Cristo. Paulo disse: não lançai o fermento velho. Paulo disse: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo nossa Páscoa, não existe Páscoa abençoado com ovinho de Páscoa. Isso aí são coisas da terra, isso aí são coisas para consumir o seu dinheiro. Isso aí, não tem nada a ver ovo de Páscoa, não tem nada a ver suco de uva, não tem nada a ver pão. Isso são coisas simbólicas, coisas
simbólicas. Nós, em graça, não vivemos de simbolismo. Não era para ninguém estar vivendo dessas obras judaicas, porque isso foi um tempo antes de Cristo. E aí, quando Cristo chegou e morreu e ressuscitou e habita em nós, hoje nós somos o santuário de Deus, 1 Coríntios 3, verso 16, hoje nós somos o santuário de Deus, trazendo as suas revelações. 1 Coríntios 2, olha lá, ó. Então nós vivemos da fé, nós não vivemos e nem cremos por vista. Ai, agora eu vou tomar, agora é o primeiro domingo do mês, eu vou participar da Santa Ceia. Eu cheguei a participar. Muitas vezes colocava a minha melhor roupa. Eu fui enganada, abençoada. Eu fui enganada pelo sistema religioso. Mas agora ninguém mais me pega, porque agora eu conheço a graça de Cristo e minha boca abre para anunciar este evangelho. 1 Coríntios 2, verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o poder de Deus sobre as nossas vidas foi santificar nós. Hebreus 10, 10. Pelo corpo de Cristo nós fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Pelo corpo de Cristo nós fomos santificados. Eu não estou falando do corpo pão, como muitos dizem. Eu estou falando do corpo de Jesus. Pelo corpo de Cristo nós fomos santificados, lavados pela sua palavra. Foi feita uma remissão de pecados. Estamos perfeitos em Cristo Jesus, perfeitos e aperfeiçoados pela sua palavra. Não vivemos de fermento velho. Paulo disse: lançai fora o fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não celebramos Páscoa. Não comemos Páscoa judaica. Não comemos pão, não tomamos suco. E há quem diz: quem não fazer estas coisas está blasfemando contra Deus. Não, quem blasfema contra Deus é quem faz esse tipo de coisa. Paulo disse: eu não anulo a graça de Cristo Jesus, pois se Deus me santificou, Hebreus 10, 10, em Cristo eu estou santificada, não tomo e não bebo. Se em Cristo eu estou perfeita, não pago sacrifício, levando coisas a Deus, coisas que Ele não está mais recebendo. E quando eu faço essas coisas, isto sim, se eu fizer essas coisas, eu estou anulando aquilo que Cristo fez. Eu estou desagradando o meu Deus. Então, abençoada, essa semana o Espírito Santo, ele me disse essa palavra em Romanos 9, verso 15. Também esse texto, ele trata da soberania de Deus, mas eu quero pegar aqui este versículo que foi o que o Espírito Santo me disse. Romanos 9, verso 15, pois ele, Deus, diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aqui fala o texto 9, o texto de Romanos capítulo 9 fala da soberania de Deus, da escolha do filho da salvação e o filho da perdição. Deus teve um propósito na vida dessas duas sementes. Mas eu quero pegar só essa palavra aqui de Romanos 9, verso 15, que foi o que o Espírito Santo me deu essa semana. Essa semana o Espírito Santo me disse: terei misericórdia, Maria, eu terei misericórdia de quem eu quiser, pois eu sou o Deus soberano que faço e falo tudo e todas as coisas. Eu sou o Senhor.
Pois ele diz a Moisés: terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí eu entendi e o que o Espírito Santo estava me falando. Maria, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Então, abençoado, bem-aventurado aqueles que entendem a Deus, bem-aventurado aqueles que entendem a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que buscam ajuda e entendimento na palavra deste soberano Deus, Salvador da nossa vida. Bem-aventurado quem procura entender a palavra de Deus. Eu não entendo o que vocês estão falando. Eu não entendo. Eu ouvi essa semana de uma irmã. Eu não entendo o que vocês estão falando. Eu não entendo a palavra da Bíblia de vocês. A Bíblia não é nossa. A Bíblia, abençoada, contém a palavra de Deus. A Bíblia não é Deus. Há um só Senhor, há um batismo, há um evangelho. E quem anunciar outro evangelho, seja anátema, Paulo disse. Então, quem anunciar outro evangelho que não seja este, que nós estamos santificados em Cristo, Hebreus 10:10, seja anátema. Quem tiver ainda anunciando que nós precisamos comer e beber para sermos santificados ou para sermos salvos, está anunciando um outro evangelho. Então Paulo disse: se anunciar nesta nova aliança um outro evangelho, se anunciar um outro evangelho, seja anátema. Então não é para anunciar outro evangelho, é para anunciar este. Deixai o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Cristo Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós, o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós, e a sua graça nos basta. A sua graça, a graça de Deus nos basta. Então, muitas igrejas hoje entregando, não é? Realizando porque é Semana Santa, eu guardo, eu não como carne. Tudo que Deus fez é bom. O reino de Deus, Romanos 14, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é alegria no espírito. Eu não como carne. A partir de quarta-feira, né, a tradição do catolicismo, vou falar deles que eu ouvi de uma irmã essa semana. A tradição do catolicismo, os evangélicos, os pentecostais, eles são os terceirizados. Assim o Espírito Santo me disse, os evangélicos são os terceirizados do catolicismo. O catolicismo, eles traz essas heresias para a igreja. Eles trazem que tem que entregar jejum, a partir de quarta-feira não limpamos casa, entregamos o jejum para Deus, não comemos carne. Tudo isso eles dizem que é a tal da Semana Santa. E não existe Semana Santa. Mas eu não entendo o que vocês falam. Eu não compreendo o que vocês estão falando. Então, por quê? Porque Paulo, ele diz, não é? Até hoje, quando leem a lei de Moisés dentro das igrejas, o véu está posto sobre esses irmãos. E eles não conseguem ver com olhos iluminados as escrituras. Eles não conseguem entender. Eles veem, Marcos 12, eles veem, eles lê, mas eles não enxergam a graça de Deus em Cristo. João 19:30, que tudo está consumado em Cristo. Então, abençoados, Deus disse, não é? Terei compaixão de quem eu quiser. Eu não entendo isso.
Eu não entendo o que vocês estão falando, eu não entendo a Bíblia de vocês. A Bíblia é uma, abençoada. A mesma palavra que eu estou lendo tem na Bíblia do catolicismo, tem na Bíblia dos evangélicos, tem na Bíblia do espírita, é uma Bíblia só, é um evangelho só, é um Pai só, é um Deus só, é um soberano Deus no seu povo, ministrando para o seu povo através da vida dos ministros de Cristo. São todos ministros de Cristo? Não, não são todos ministros, porque se eu não entendo, eu não entendo a palavra de vocês. Se a pessoa ela não entende, como ela vai falar se ela não entende? Ela não entende. Então, ela não vai falar. Mas a fé vem pelo ouvir, abençoado. Olha, ouvindo a gente aprende muitas coisas. Amém? Olha lá, 1 Coríntios 2, verso 6. 1 Coríntios 3, abençoado. 2 Coríntios 3, verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, veja, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo ressuscitado, através do ministro Paulo, ela nos dá vida, ela nos faz entender, ela nos faz compreender. Olha lá, ele nos capacitou para sermos ministro. Olha lá, então é Deus quem capacita, é Deus quem dá o entendimento. Quando eu falo Deus, eu posso falar o Espírito Santo também. Um só Deus abençoado. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus como Pai. Jesus como Filho. Espírito Santo, o Consolador. Aquele que consola, aquele que nos diz a sua palavra nessa nova aliança. Pois nós somos o santuário de Deus. Então, olha lá, ele nos capacitou, ele nos capacita. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, lançai fora, olha lá, lançai fora o fermento velho. Páscoa judaica é fermento velho, da velha aliança. Então, Cristo nos capacita para entender e compreender, para falar a palavra dele. Então, Cristo, ele é a nossa Páscoa. Vamos lá na casa hoje de fulano comemorar a Páscoa. Qual Páscoa? Vamos na igreja hoje, que hoje é dia de Santa Ceia. Não, nós somos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Santos somos nós. Eu não entendo a palavra de vocês, a irmã me disse. Eu não entendo o que vocês falam, eu não entendo nada do que vocês falam. Por quê? Porque lá onde ela está, há fermento velho. Lá eles leem a lei de Moisés. Essa irmã, vou falar logo, essa irmã é do catolicismo. Eu não entendo o que vocês falam. A Bíblia que vocês, essa Bíblia de vocês, eu não entendo. E a Bíblia não é nossa. Então, abençoados, Colossenses 1:22. Colossenses 1, é triste, viu? Olha, eu me entristeço porque os irmãos não recebem. Que este fermento aí é um fermento velho, Santa Ceia, pão e suco dentro da igreja. Que nós estamos santificados pelo corpo de Jesus Cristo. Olha lá, Colossenses, vou terminar. Colossenses 1:22. Colossenses 1. Versículo 22. Agora, contudo,
Cristo, ele nos reconciliou pelo corpo. Pelo seu corpo nós estamos reconciliados, olha lá. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele nos apresentar santos. Então, em Cristo Jesus, ele nos apresentou já diante de Deus. Olha aqui, ó. Esta aqui é a Maria, eleita e predestinada, escolhida para a salvação. Olha lá, esta aqui é a Maria que entregou uma obra para o Senhor lá embaixo. Quando ela estava lá embaixo da terra, ela estava entregando uma obra para o Senhor. Ela estava falando da sua palavra. Esta é a Maria, santa e irrepreensível diante do Senhor. Colossenses 1, verso 22. Agora, contudo, vos reconciliou. E não foi só a Maria abençoada, alô? Vocês são meus irmãos em Cristo. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Pela morte ou pela santa ceia aí que oferecem dentro das igrejas? Pela morte. Para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Tá todo mundo aí se sentindo culpado. Tá todo mundo cheio de condenação, porque tá tomando pão, porque tá comendo pão e suco dentro da igreja. Tão cheio de condenação. E a palavra nos diz que Cristo tirou toda a condenação. Romanos 8, 1. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Nós não celebramos Páscoa. Nós não celebramos Santa Ceia, como todas as igrejas celebram. Nós não realizamos, abençoados, essas obras mortas diante de Deus. Porque nós recebemos a graça de Deus e entendemos que nós estamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Que Cristo foi a nossa Páscoa, aquele que nos representou. Você sabe o que é isso, abençoado? Nos representar. Pois Cristo nos representou diante de Deus. Pois Cristo nos apresentou, apresentou, foi Cristo. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos. Então, antes pecadores, agora santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Mas que palavra, hein? Coisa que quem está nessas chamadas igrejas não vão ouvir. A Páscoa judaica, a Santa Ceia, ela foi celebrada pelos judeus. Então, no Êxodo 12, o Moisés, ele diz lá para os seus ouvintes, não é? Que a Páscoa era para celebrar nas casas. E aí, vou falar do catolicismo novamente, trouxeram isto para dentro das igrejas como algo espiritual. E isto não é algo espiritual abençoado. Isto é comida e bebida. E o reino de Deus, Romanos 14, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, é paz, é gozo, alegria no Espírito. Então não era para trazer, era para deixar lá dentro das casas mesmo. Aí trouxeram para as igrejas e fizeram essa bagunça aí. E colocaram o nome de Santa Ceia e de comunhão. Ah, nós hoje vamos ter a nossa comunhão. Mas a minha comunhão com Cristo é que eu sou o santuário dele. Alô? Esta é a minha comunhão. Eu como e bebo no reino de Deus espiritual. Romanos 14, verso 17. Pois ele foi a justiça. Abençoado. Então, abençoados, olha, lançai fora o fermento.
certo? 1 Coríntios 5, verso 17. Se Cristo é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, então não podemos simbolizar o que já está consumado. Há quem diga que nós, os gentios, precisamos fazer Santa Ceia. Ora, então eu pergunto, por que quando Jesus e seus discípulos comeram a Páscoa, não tinha nenhum gentio junto com eles? Gentios somos nós, né? Porque a Páscoa é algo exclusivo somente dos judeus, segundo a Bíblia. O povo gentio nunca fez e nem participou dessas coisas. Quem faz essas coisas é a tradição. Está aí. A tradição fazendo. E aí a irmã, ela me disse, não é? A minha avó ensinou a minha mãe assim, a minha mãe passou para mim, e assim eu passei para os meus filhos. Mas graças a Deus, eu sou uma filha que eu recebi a graça de Deus. Isto eu não vou passar para os pequeninos de Deus. Eu não, eu Maria não. Eu Maria, eu vou dizer que isso tudo é simbologia de uma lei que foi abolida em Cristo Jesus. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Então Jesus aboliu essa lei. Essa lei não é para nós. Ah, mas Jesus... Então, Jesus também estava debaixo da lei. Gálatas 4. Eu vim para cumprir a lei. Eu não vim revogar a lei. Mas isto, Jesus estava debaixo da lei. Mas como ele mesmo aboliu a lei em sua carne, amém? Ele tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir, nós não. Correto, abençoado? Então a gente fala um pouco mais, tá bom? Terminou o meu tempo, graça e paz a todos vocês. Falamos um pouco mais, deixa a dúvida de vocês aí, que esclarecemos no próximo apostolado, amém? Não realizamos e não comemos Páscoa. Não realizamos essa obra morta. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Cristo é a nossa Páscoa. Graça e paz.